Bom dia, bem-vindos ao Infra em Pauta, informação com conhecimento em infraestrutura. Eu sou Maurício Portugal Ribeiro, sócio do Portugal Ribeiro Advogados, e juntamente com Luiz Felipe Graziano, do Jamundo Neto Advogados, Sebastião Buto, da sigla Sul Consultores, e Jimmy Amora, editor-chefe da agência Infra, vamos debater hoje os temas mais importantes da semana de infraestrutura. Passo, então, a palavra para o Jimmy Amora para ele nos trazer a pauta, os temas que marcaram a semana nos setores de infraestrutura. Bom dia, Maurício. Bom dia, Sebastião, Felipe. Hoje nós vamos falar aqui sobre alguns dos temas da semana que passou, como mais uma declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre privatizações, rever o caso do Amapá, do Apacão, lá na cidade, lá no estado do Amapá. Vamos falar também dos reequilíbrios que a ANAC promoveu por causa da conta Covid, Falar um pouco também sobre a PPP da Ponte de Itaparica, na Bahia, que é uma das maiores PPPs já realizadas aqui no Brasil, e falar um pouquinho também das eleições e da agenda aí para a próxima semana. Vai começar falando sobre a declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, na semana passada, que disse que até dezembro de 2021, 4 estatais estariam privatizadas. Citou a Eletrobras, os Correios, a SPA, a atual SPA, que é a Santos Port Authority, e também os ativos da PPSA, que são os ativos aí de campos de petróleo do pré-sal. Bom, se você achou que o ministro dessa vez acertou depois de 18 meses, no comando da pasta e errando todas as previsões que ele fez em relação ao tema, você também errou, porque ele errou de novo. Não vai haver nenhuma dessas 4 privatizações até dezembro de 2021, e eu explico rapidamente por quê. No caso da Eletrobras e dos Correios, as privatizações dependem de projetos legislativos serem aprovados. E, enfim, há uma dificuldade política para isso. Não que não vá acontecer, pode ser que aconteça, mas não está certo ainda. E depois que acontecer, há um processo complicadíssimo, porque nos 2 casos há ativos em que o governo vai ter que decidir o que fazer, no caso, por exemplo, mais específico da Eletrobras. E isso só vai estar definido com esses projetos de lei, por exemplo, que vai ser feito com o setor nuclear, que não pode ser privatizado. Então, depois que o projeto legislativo for aprovado, você tem um tempo de estudos que não vai ser menor do que 1 ano. O contrato vai ser geralmente de 6 meses, mas isso leva geralmente 1 ano. E depois dos estudos, você tem toda a fase de audiência pública, passar pelo TCU, conversar com o mercado, e isso também não dura menos de 1 ano. Então, assim, o mais provável é que não haja nenhuma dessas privatizações que o ministro citou neste governo. No caso da Santos Port Authority, há uma possibilidade disso acontecer, porque os estudos já começaram, e não há necessidade de uma autorização legislativa. Mas, mesmo assim, o calendário do próprio Ministério da Infraestrutura diz que essa privatização só seria possível no 2º semestre de 2022, quando temos programado as eleições para presidente, governador, e isso certamente sempre teve e não deve deixar de ter impacto num processo de concessão. Então, assim, a possibilidade maior não há tecnicamente condições do ministro acertar essa previsão para dezembro de 2021, e é muito difícil que aconteça em 2022, mas, no caso da Santos Port Authority, há uma possibilidade real disso acontecer, porque os estudos já começaram, das outras é um pouco mais difícil. E aí, enfim, Maurício, Felipe, Sebastião, enfim, como é que vocês... Queria que vocês pudessem falar um pouco sobre essas
previsões aí em relação ao sistema, a privatizações do governo que estão sempre fora do padrão, e o que isso ajuda ou prejudica aí o processo? Eu acho que aqui é uma continuidade de um erro, né? Deixa eu primeiro ressalvar uma coisa. Tiraram o Salim Matar, saiu da unidade de desestatização do governo federal, né, tem pouco tempo, tem, sei lá, 3 meses, alguma coisa assim, e entrou no seu lugar o Diogo Macorde, que é alguém que tem experiência nisso, que já fez isso do lado do setor privado. Tá? Então, assim, eu tenho grande expectativa de que o Diogo consiga, de fato, fazer andar os processos de privatização do governo federal. Na época do Salim, eu tinha muito pouca esperança, porque o Salim foi colocado lá com aquela visão de que um empresário, né, no final da vida, coisa que existe nos Estados Unidos, essa visão, tem muito a contribuir, né, no processo de desestatização, de privatização, porque é alguém que já vendeu empresas, já comprou empresas e tem essa experiência. Lamentavelmente, no Brasil a coisa funciona diferente, né? Processos de desestatização no Brasil demandam que você saiba manejar a máquina pública, que você saiba conversar com os controladores da administração, que você saiba empurrar um processo dentro do governo que tem resistências, né, em diversos ministérios, em diversos órgãos, né, e exige uma enorme coordenação que você desenvolve e aprende na gestão pública, né? Conhecendo as peculiaridades da gestão pública. A ideia de que você vai trazer um empresário e o empresário vai conseguir fazer isso no prazo recorde é simplesmente uma enorme ilusão, né? Felizmente, acho que a ficha do ministro caiu em relação a essa ilusão, mas ele continua, né? Apesar dele ter colocado alguém lá que tem mais condição de tocar esse processo, acho que ele continua com aquela cabeça do empresário desestatizador, né? Ele não consegue assimilar que os ritos, os prazos, a forma do poder público de processar uma desestatização é diferente de uma venda de uma empresa privada, né? Eles erraram, olha a quantidade de erros, né? Eles erraram no valor, lá atrás disseram que fariam 1 trilhão de desestatização, eles erraram no prazo, eles erraram no perfil da pessoa para conduzir a área de desestatização, né? E para os especialistas da área, eu acho que isso estava muito claro desde a origem, né? Eu escrevi um artigo chamado, até publiquei na agência Infra, do Jimmy, o empresário desestatizador, que tentava, não era pessoal, não era nada com o Salim, mas que tentava mostrar que não faz sentido colocar alguém com o perfil do Salim, né? A gente teve outro aqui em São Paulo, né? O Wilson Poit era um empresário conhecido, reconhecido, foi colocado na unidade de desestatização do governo Dória, na prefeitura, né? E o resultado foi, em relação a esse ponto, o resultado foi semelhante, né? Muita dificuldade de fazer os processos de desestatização andar naquela época. Jimmy, devolvo a palavra para você. Não sei se alguém mais quer. Então fica o alerta aí para no caso das eleições, né, para quem for se eleger, que é necessário ter cuidado com esses prazos, essas coisas, porque isso de fato cria expectativas que não sendo alcançadas, de alguma maneira tornam o processo mais instável, mais inseguro e pioram aí a fase de execução desse tipo de contrato entre a iniciativa privada e os governos. Bom, então, passamos agora para o caso do Amapá. A situação ficou um pouco melhor, né, menos pior, vamos chamar assim, porque foi parcialmente restabelecida a carga para o Estado, né, e o Sebastião pode nos dar aí um perfil do que está acontecendo lá no caso. Sebastião, bom dia. Bom dia a todos, Maurício, Felipe, Jimmy. Bom, o caso de Amapá continua. Como você bem falou, Jimmy, foi parcialmente restabelecido o serviço. Lembrando que no dia 3 de novembro, a subestação de Macapá saiu de operação por conta de um incêndio em um dos transformadores que danificou o outro, e o terceiro transformador, que era de reserva, não estava em operação.
O serviço foi parcialmente restabelecido na semana passada, no dia 7, com a reforma de um dos transformadores, e basicamente hoje o Estado está atendido nos 70%, 80% de sua carga. Mas o serviço está sendo em forma de rodízio, para poder atender a todas as localidades do estado de Amapá. Lembrando que o sistema elétrico no estado de Amapá está interconectado ao sistema interligado nacional, através de uma linha e uma subestação. A saída de alguns dos elementos do sistema fazem com que os tempos de retomada possam ser um pouco mais demorados e a abrangência dos cortes maior. Mas estamos falando já de uma interrupção que leva mais de 12 dias. Se bem hoje o sistema está parcialmente restabelecido, na ordem de 70% a 80% da carga, está num esquema de rodízio, onde tem interrupções. A semana passada foram de 6 em 6 horas e agora está sendo de 4 em 4. Isso tem levado, lógico, uma série de manifestações por parte da população, reclamações. A Justiça Federal da Primeira Regional tinha determinado no dia 7 de novembro um prazo máximo de até 3 dias para restabelecer o serviço. Com caso de descumprimento do restabelecimento integrado do serviço, teria uma multa de 15 milhões por dia. E no dia 13, a Justiça Federal prorrogou por mais 7 dias esse prazo, e caso de incumprimento, a multa subirá para 50 milhões por dia. Ainda o ONS e a ANEEL estão verificando, identificando as causas que levaram à interrupção, à explosão da subestação, para depois entrar com tudo o processo determinado nos contratos de penalidades, multas e demais. E a situação já estava agravada, e aí as eleições na prefeitura de Macapá foram adiadas por tempo indeterminado, não aconteceram o domingo. Então, a situação está um pouco mais controlada, pelo fato, como falamos, de que ao menos se tem um atendimento ao rodízio, mas é uma situação que está bastante demorada para o restabelecimento do serviço. Se espera que esta semana já se tenha o atendimento de 100% da carga, e hacia fim de mês se tenha não só o atendimento de 100% da carga, sino com atendimento com reservas, ou seja, se tenha um transformador de reserva. Então, acho que este caso, novamente, nos traz algumas lições da importância do sistema elétrico ele ser desenhado com algumas condições de reserva, essas reservas estarem operativas, e da importância que tem para a sociedade a prestação de um serviço com continuidade, e no caso da energia elétrica, onde muitos outros serviços dependem da qualidade do fornecimento. Porque se viu afetado o sistema de abastecimento de água, o sistema de comunicação, internet, meio de pagamento, abastecimento de combustível e até a própria segurança. Rapidamente, Sebastião, Maurício, por favor. É só para mencionar uma coisa que eu acho que é muito importante. Assim, a energia mais cara é aquela energia que a gente não tem. Né? Isso é um lema, né, do setor elétrico. Daí, o que eu acho que eventualmente vai ter que se rever é se, do ponto de vista do planejamento, não será necessário você ter mais redundância, né? Mais possibilidade de backup, né, nesses momentos, no momento de crise, né? Para além, evidentemente, dos problemas de apenar quem for o responsável por isso. Agora, não existe possibilidade, né, da pena, qualquer que seja ela, qualquer que seja o processo que se leve à frente para resolver esse problema, não existe possibilidade de você conseguir compensar os usuários pelas perdas que eles tiveram, né? As perdas são de tal dimensão que não há possibilidade de você conseguir uma compensação adequada, né? Daí que o trabalho tem que ser realmente um trabalho de prevenir para que isso não aconteça mais.
apesar de que, de qualquer modo, vai haver tentativa de alguma compensação, né? Mas sempre uma compensação incapaz de colocar aqueles envolvidos na situação anterior. Ao mesmo tempo em que a gente precisa apurar em relação às falhas a conduta da concessionária e não cumprir as determinações de redundância que ela deveria ter observado, você fez uma boa explicação na última conversa sobre o tema, acho que a gente tem que também levar em conta o dever de fiscalização, se ele foi observado fielmente, inclusive o não cumprimento do poder-dever de intervir na concessão se algo estivesse fora do normal, né? A intervenção serve para isso, não para bagunça, né? Para quando você está contra o contrato. É para colocar o contrato de volta ao trilho, né? Ok. Então, Maurício, aquilo que você falou, realmente a energia mais cara é aquela não fornecida. Então, a questão da qualidade de fornecimento de energia, eu acho que é uma preocupação tanto da agência reguladora e da sociedade como um todo. O problema, muitas vezes, é que a redundância ou um sistema malhado em áreas remotas ou em áreas distantes e afastadas, como é no caso de Amapá, se torna um sistema bastante oneroso. Tá? Então, ali necessita realmente de recursos do cofre público para não onerar de sobremaneira a tarifa no início. Mas eu acho que esta situação que aconteceu na Amapá leva a repensar a necessidade de reforços ou reservas maiores no sistema de transmissão. E enquanto à pergunta do Felipe, realmente cabe todas as linhas de transmissão. O sistema de transmissão em geral no país é um sistema bastante robusto, integrado, lembrando que o país tem uma extensão continental, então o sistema interligado nacional é um sistema robusto, mas ele precisa de manutenções e precisa de uma fiscalização do cumprimento das obrigações, como qualquer outra concessão. Então, acho que dentro deste processo caberá na identificação opções que competem e também de a verificação se os processos fiscalizatórios aconteceram conforme os procedimentos prevêem. Acho que aqui o motivo e, sem dúvida, haverá repensar tanto das manutenções programadas no sistema de transmissão, das reservas e dos processos fiscalizatórios. Então vamos seguir agora com mais um tema dessa semana, que foram os reequilíbrios de contrato do setor aeroportuário, provocado, que no caso foram afetados aí pela Covid-19. O sistema aéreo foi talvez o mais afetado aí pelos efeitos da pandemia, né? E então eu vou passar para o Felipe Graziano, para que ele possa aí comentar como é que foram esses primeiros, foram 4 aeroportos, né, que a ANAC já deu os reequilíbrios, e ele pode falar um pouquinho aí como é que começou esse processo. Felipe, por favor. Jimmy, nós tivemos oportunidade de, um dos primeiros programas do Infra em Pauta, nós fizemos um debate justamente sobre os efeitos da Covid no setor aeroportuário, e contamos com a participação de representantes das concessionárias, companhias aéreas e do governo federal, da ANAC e do Ministério da Infraestrutura, da Secretaria de Aviação Civil. E nessa discussão ficou muito claro que havia um consenso sobre a existência do problema e da necessidade de um tratamento adequado. Depois do parecer da assessoria jurídica junto ao Ministério da Infraestrutura, que entendeu que a pandemia estava caracterizada como um evento enquadrável em caso fortuito ou força maior, acho que se pacificou o entendimento sobre a necessidade de revisão e sobre a necessidade, sobre o consenso de que esse era um risco alocado no poder concedente. Então, acho que a ANAC fez um excelente trabalho na condução dos reequilíbrios e em complemento àquela primeira medida que logo no início da pandemia, por meio de uma medida provisória, o governo federal prorrogou o vencimento das outorgas que venciam ao longo do ano, alocando o vencimento para o final deste ano, dando um fôlego, portanto, né, quase que como uma medida cautelar regulatória.
A conclusão do reequilíbrio, ainda esse ano, agora no início do mês de novembro, confirma a previsão dada por esses stakeholders naquela discussão que nós participamos no início. Eu acho que uma boa parte da documentação ainda não está disponível para consulta, então eu acho que muita coisa interessante sobre como esses problemas foram enfrentados a gente vai poder discutir na sequência, mas acho que um aspecto que, de antemão, a gente precisa levar em conta é que os contratos, a forma como eles tinham, esses contratos todos dos aeroportos, como eles alocam esse risco, eles trazem aquela previsão de que são de responsabilidade do poder concedente todos os riscos não passíveis de cobertura pelo mercado securitário. Então, ainda que tenha havido, nesse caso, um consenso, que o trabalho tenha sido exemplar nesse sentido, acho que fica aqui um alerta sobre a necessidade de uma boa administração da discussão com o poder concedente em relação ao que se entende como coberto ou não pelo mercado securitário, né? Porque caso, por hipótese, tivesse uma seguradora hoje dizendo que esse risco de pandemia é passível de cobertura, teríamos um problema sobre como enfrentar, né? E certamente os concessionários não teriam levado isso em conta, né, diante de uma novidade, porque a redação do contrato, ela fala que você deve avaliar no momento da ocorrência do risco se aquilo era ou não passível de cobertura securitária. E muitas vezes as contratações de apólice são feitas anualmente através de uma discussão que não ocorre de forma permanente, né? Então, acho que fica aqui um ponto de atenção para ser levado em conta nas discussões futuras. Acho que eu vi aqui que o Maurício quer fazer algum comentário. Maurício, por favor. Só, Filipão, para ajudar o nosso ouvinte, né? Dar um pouquinho passo atrás, né? O que é que você faz num processo de reequilíbrio desse tipo? Primeiro, regras sobre reequilíbrio são regras sobre indenização a uma das partes pela ocorrência de riscos que a impactaram, né? Mas pela ocorrência de eventos que a impactaram, mas cujo risco de evento estava na outra parte, né? Então, qual é o ponto de partida aqui? É verificar de quem era o risco, né, da pandemia do coronavírus e de seus impactos, que no caso dos aeroportos, o grande impacto é sobre as receitas dos aeroportos, né, porque você diminuiu absurdamente a demanda, né, a aviação se faz no espaço fechado, né, dentro do avião, e, portanto, no meio da pandemia, ninguém queria voar, né. Então, você teve uma redução das receitas dos aeroportos na casa dos 90%. Né? Então, o que é que a gente está falando aqui? Os aeroportos fizeram pedido de reequilíbrio, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC analisou, com base, inclusive, num parecer que já havia sido dado do Ministério da Infraestrutura, que dizia que o risco da ocorrência da pandemia e dos seus impactos se classificava como risco de caso fortuito, força maior, e as restrições que foram criadas pelas autoridades em relação a voos, etc., se caracterizava como fato do príncipe, né, com base nessa visão que está nesse parecer do Ministério da Infraestrutura, que mostrava que esses riscos são do poder concedente. A ANAC mensurou apenas pelo período até aqui, né, até o momento, os impactos da pandemia sobre os aeroportos e decidiu que isso vai ser descontado, né, do valor do pagamento pela outorga, né? Então, aferiu que o risco... Então, o que é que foi feito no final, né, para ficar bem didático? Aferiu-se que o risco do evento pandemia é do poder concedente, se dimensionou qual é esse impacto e se decidiu a forma de reequilíbrio, que é a redução do valor das outorgas, né? Só um complemento, Maurício, se dimensionou até o momento, né? Como você tinha comentado antes, né? Então tem a questão de como o mercado de aviação vai ficar daqui para frente, que ainda não foi objeto de nenhuma discussão. E acho que só um último complemento também. Não foi só a redução na outorga, tá? Em alguns aeroportos, pelo menos, eu não pude analisar o procedimento de todas, mas houve um acréscimo de 15% nas tarifas, é um acréscimo temporário,
mas as tarifas aeroportuárias, os tetos, foram acrescidos em 15% também para complementar. Tá. Agora, o que é que isso representa, tá? Isso é uma excelente notícia, esses reequilíbrios terem saído, porque na maior parte das agências reguladoras está se discutindo ainda de quem é o risco do evento pandemia, tá? Mesmo agências reguladoras federais, onde você tem, né, nas quais você deveria levar como parâmetro o parecer do Ministério de Infraestrutura. Nas agências estaduais e municipais, continua nessa discussão, todo mundo com medo, fazendo interpretações heterodoxas das cláusulas contratuais e com medo de assinar embaixo de que esse risco é do poder concedente, como está claro na grande maioria dos contratos, não tem nem a menor dúvida, qualquer leitor minimamente, com mínimo de conhecimento sobre o assunto, sabe que pandemia é um evento clássico de caso fortuito de força maior. Então, a ANAC está de parabéns, porque está fazendo o seu trabalho, tá? Estão de parabéns, tá? O setor está de parabéns, né? O Ministério de Infraestrutura por ter dado parecer, a ANAC por ter feito o seu trabalho de forma expressa, muito rápida, né? E nesse setor você continuará tendo segurança jurídica, né? Os concessionários entrarão em novas licitações sabendo que os contratos são respeitados, coisa que em vários outros setores está em dúvida nesse momento, inclusive no setor elétrico, né? Onde o parecer da Procuradoria da agência terminou adotando essas visões heterodoxas, né, que a rigor que essas visões heterodoxas, né, sobre distribuição de risco e reequilíbrio faz é mudar contratos que foram feitos 20 anos atrás com novas teses sobre como eles deveriam ser interpretados. Temos também outra boa notícia aqui que o próprio Maurício vai falar, que é a assinatura do contrato da PPP da Ponte de Itaparica. É um contrato para a construção de uma ponte entre Itaparica, né, que é quase uma ilha aí na Bahia, e Salvador, o valor estimado de 7 bilhões de reais para esse contrato. E é uma PPP que muitos aqui em Brasília, enfim, em muitos lugares não acreditavam que fosse possível se viabilizar. Parece que está se viabilizando. O Maurício, eu acho que pode comentar um pouco, né, com conhecimento de causa e sotaque. Primeira coisa, enorme parabéns aos meus conterrâneos que conseguiram tirar esse projeto do papel, né? Seja o pessoal no escalão já político, né? Secretário de Infraestrutura, Marcos Cavalcante, Bruno Dauster, o Leão, né? Que foi o político que talvez mais entusiasta desse projeto. Parabéns por terem tirado o projeto do papel e acho que é importante ressaltar a relevância da área técnica da unidade PPP do Estado da Bahia, né? Sob a liderança de Rogério Pinchak, que fez diversos projetos, inclusive projetos inovadores, como o Hospital do Subúrbio, né? E que tirou esse projeto do papel e vai transformá-lo em realidade, né? O Rogério está de parabéns, é um quadro fora de série, certamente um dos melhores chefes de unidade PPP do país. Aliás, acho que em pouco tempo ele deve sair, ele já está perto da idade de aposentadoria. Vai ser dificílimo o Estado da Bahia encontrar alguém para substituir, apesar de ter uma equipe técnica grande, inclusive formada pelo próprio Rogério, a Camila, a Priscila e outros. Pessoal da Procuradoria também do Estado da Bahia, de parabéns por ter tirado isso do papel, né? Paulo Moreno e sua equipe, Ailton, etc. Agora, falar um pouquinho do que é o projeto, né, Jimmy? Para explicar antes da gente entrar nas considerações mais críticas, né? A gente está falando de uma ponte. Diga. Não, acho que rapidamente, só para as pessoas se situarem um pouco, acho que vale a pena falar um pouco sobre o projeto em si. Tá. É uma ponte de 12,4 quilômetros sobre lâmina d'água. Vai ser a maior ponte do país sobre lâmina d'água, porque quando se fala da ponte Rio-Niterói, ela é mais longa do que isso, mas conta-se, né, nesse mais longo do que isso, o espaço da ponte sobre o continente, né?
Então, é a maior ponte do país em lâmina d'água. O investimento do parceiro privado vai ser alguma coisa em torno de 6 bilhões de reais. Tá? O aporte, o governo vai pagar um pedaço por esse investimento ao longo da realização dos investimentos. Nos primeiros 5 anos em que a ponte está sendo construída, o governo paga 1,5 bilhão ao parceiro privado. Tá? Vai haver uma garantia de pagamento desse 1,5 bilhão, isso ainda não está estruturado. A estruturação será feita agora, depois da assinatura do contrato. Né? E você tem uma contraprestação pública que após o leilão, o valor teto era 56 milhões, mas após o leilão ficou em torno de 52 milhões ano, né? O valor, comparado com a dimensão do projeto, o valor da contraprestação é pequenininho, e uma tarifa de pedágio, cobrança de tarifa de pedágio no valor de R$ 45 por veículo de passageiro equivalente. Né? Acho que um detalhe importante no projeto é a importância, porque Salvador ele é uma cidade que está, evidentemente, né, na beira do mar ali, e sem muito espaço para expansão. Né? Muito do que se defendia em relação ao projeto era justamente criar uma área de expansão para a cidade de Salvador, unindo, criando, né, integrando a ilha de Itaparica à região metropolitana de Salvador, né, gerando desenvolvimento. E o desenvolvimento imobiliário que se pretende na ilha é um fator importante na composição dos benefícios do projeto e entra na conta do governo no cálculo da remuneração do projeto. Né? Acho que esse seria um ponto interessante também. Não. Você pode falar um pouco também sobre quem são os parceiros, né? Porque são empresas chinesas que estão chegando aqui no Brasil e pela primeira vez, pelo que se tem notícia, entraram num projeto de PPP. Elas entram muito em obras públicas e decidiram apostar nessa PPP. São empreiteiras chinesas, são empreiteiras entre as maiores do mundo, são 3 empresas chinesas. A CCCC é a que lidera, China Communications Construction Company, tem uma outra empresa do mesmo grupo, CCCC South America Regional Company, e tem a China Railway 20 Bureau do Group Corporation. São 3 empresas chinesas, entre elas uma das maiores empreiteiras do mundo. Né? Eles entraram sozinhos, né? Esse consórcio entrou sozinho na licitação, nenhum outro entrou. Né? Então, o projeto, eu acho que foi um enorme sucesso, porque ninguém conseguiu até hoje atrair chineses para fazer investimentos nesse setor no Brasil. Agora, vamos falar um pouquinho das críticas, do outro lado. Tá? Para mim, Maurício, tá? Eu olhei os estudos são lindíssimos, você vê a diferença numa área técnica competente, né? Uma vez que teve a decisão política de fazer a ponte foi muito antes de você ter estudos, né, sobre isso. A área técnica contratou o que havia de melhor em consultoria para mostrar que fazia sentido a ponte. Né? Então você tem estudos da McKinsey mostrando qual é o retorno para a sociedade da ponte, essa justificativa que o Felipe mencionou ainda há pouco, de que é uma área de expansão da região metropolitana de Salvador, etc. Tem várias justificativas lindas, tá? Mas, para mim, Maurício, na minha opinião pessoal, é mais ou menos a lógica de um TAV da vida. É evidente que gera um enorme desenvolvimento. Você fazer 6 bilhões de obra num lugar como a Bahia, né, num lugar como a região metropolitana de Salvador, com a desigualdade que tem na região metropolitana de Salvador, sempre vai gerar desenvolvimento. Né? E certamente a valorização imobiliária do que está do outro lado da ponte vai ter algum impacto. Tá? Agora, se você for comparar a ponte com outros projetos de mobilidade, o problema de mobilidade em Salvador é um problema horrível, vários problemas precisam ser resolvidos de mobilidade em Salvador, apesar, nos últimos anos, as últimas 2 gestões da capital e também do governo do estado melhoraram muito, né, a qualidade de vida da região metropolitana. Mas se você pegar 6 bilhões e for comparar entre fazer uma ponte para acessar Itaparica, para reduzir o tempo de acesso a Itaparica e aquela região de Nazaré das Farinhas, Santo Antônio de Jesus, etc., e fazer outros projetos, eu não tenho a menor dúvida de que tem outros diversos projetos que melhorariam muito mais a qualidade de vida do povo da região metropolitana de Salvador. Basta imaginar 6 bilhões colocados no setor de saneamento. Né? Você tem um problema sério de saneamento na cidade de Salvador.
né, nas regiões mais pobres da cidade de Salvador, que certamente, se você fizesse esse investimento, você melhoraria muito mais a qualidade de vida da população. Então, assim, é um projeto faraônico, digamos assim, né? Tem um grande mérito em botar isso de pé, especialmente trazendo os chineses, eu não tenho a menor dúvida, mas, sinceramente, se eu fosse... a decisão política de fazê-lo não é uma decisão que eu acho elogiável. Tá? E da minha perspectiva, é uma decisão pobre, como era pobre a decisão de fazer o TAV, quando você podia pegar aqueles, na época acho que era 38 bilhões, colocar em segurança pública, colocar em escolas, colocar em mobilidade urbana, né, para melhorar o conforto na área urbana, a produtividade da área urbana, do que esse tipo de projeto faraônico. Essa é a minha impressão. Evidentemente, como tem eu estou falando contra uma batelada de estudos, né, provavelmente o governo deve ter argumentos em contrário, mas não faz sentido para mim, mesmo porque esses estudos todos foram produzidos depois que a decisão política foi tomada, né? É a boa área técnica tentando justificar a decisão política. Bom, então, acho que o Maurício concluiu a parte aí da ponte, né? E vamos ver como é que vai se desenrolar esse processo, que me parece ser bem relevante aí para o setor de parceria, de uma forma geral, pelo tamanho dele, né? São uma PPP muito grande, são 7 bilhões de reais, talvez seja maior que já tenhamos feito, e por esse parceiro novo que está chegando aí efetivamente para o setor. Bom, nós vamos, então, concluir aqui falando sobre as eleições, né? Tivemos aí o primeiro turno das eleições. Vamos rapidamente falar aqui sobre, no Rio de Janeiro e em São Paulo teremos segundo turno, né? Entre, no caso, os atuais prefeitos, e no Rio de Janeiro, o ex-prefeito, né, que Eduardo Paes, que conseguiu passar em primeiro lugar. Em São Paulo, o prefeito Bruno Covas enfrenta o Guilherme Boulos, que é do PSOL, e em Belo Horizonte houve aí a vitória já no primeiro turno do atual prefeito, o Alexandre Calil. Bom, rapidamente, sobre o perfil deles relativo à área de concessões e PPPs, eu falo rapidamente aqui sobre o Rio de Janeiro, de onde venho, e a impressão que passa é que o atual prefeito, Crivella, tem muita dificuldade nessa área, talvez não por uma carga ideológica ou qualquer coisa assim, mas mais pela sua dificuldade mesmo em gerir a prefeitura. Isso se demonstrou em todas as áreas, e não foi diferente na área de PPPs, por exemplo, onde praticamente não se fez nada. E, além de tudo, ainda teve todo o problema com a linha amarela, em que ele transformou o sistema numa disputa política. O Eduardo Paes parece ter pelo menos foi a sua característica nos 8 anos que teve na prefeitura, de ser mais organizado em relação a isso, e vamos ver agora se ele consegue, se ele for eleito, consegue retomar da forma como ele foi. A experiência lá no Rio de Janeiro mostra que os prefeitos, quando retornam de mandatos, não têm um segundo mandato muito bom. Vamos ver se isso é diferente agora. E aí acho que o Felipe pode falar um pouco da característica dos dois candidatos lá em São Paulo. Felipe. Jimmy, aqui em São Paulo, o Bruno tem um histórico de ter mantido e até investido na ampliação do programa de parcerias que foi iniciada com o governo Dória. Tem alguns resultados já alcançados, como a concessão do Pacaembu, a conclusão do processo do Anhangabaú. E em relação ao Boulos, eu acho que é uma grande incógnita, né? A gente tem o histórico de posicionamento contrário às parcerias. Por outro lado, houve uma preocupação no programa de governo na amenização dessa crítica às parcerias e uma tentativa de talvez colocar de forma favorável só uma postura crítica em relação às modelagens feitas. Então, acho que fica a dúvida de como é que isso será encarado na prática depois das eleições. O Maurício pode falar um pouco sobre o Calil, né, que começou assim um pouco como Boulos, né,
mas a realidade parece que falou mais alto lá, né, Maurício? Na primeira campanha do Calil para prefeito, né, 4 anos atrás, ele claramente fazia uma crítica muito pesada às PPPs, né, e concessões. O município de Belo Horizonte foi muito proativo na gestão anterior, na gestão do Márcio Lacerda, fez PPPs inovadoras, né, de unidades básicas de saúde, escolas, rodoviária, etc. Tentou algumas também e não teve sucesso, algumas inovadoras não teve sucesso, mas era muito proativa nessa área. Ele entrou criticando as PPPs e logo depois se deu conta da relevância da PPPs para a população, né? Viabilizou a ordem de serviço da PPP de unidades básicas de saúde, né? Que já está aí, tem construção diversas unidades básicas de saúde, manteve a gestão das escolas, autorizou a transferência de controle, tem uma venda da concessionária de escolas, e ao longo da campanha, agora da segunda campanha, em vários vídeos, ele aparece na frente, né, das infraestruturas feitas por meio de PPP e concessão, né? Virou um entusiasta das PPPs e concessões pelo que elas podem fazer pelos munícipes, pela população. E pelos votos, né? Exatamente. 63%, talvez tenha sido o prefeito de capital eleito com o maior percentual de votos. Então, como se diz agora na internet, né, fica a dica aí para quem está entrando. Bom, então vamos rapidamente à agenda da semana. Já estamos aqui já com um programa muito longo. O Congresso começa aí, vai tentar voltar às discussões sobre as pautas econômicas, né, mas a possibilidade maior é que isso fique aí continue em banho-maria, já que não estão resolvidos os problemas políticos que enfim, estão paralisando as votações. Na terça-feira, a ANEEL, na sua reunião de diretoria, vai apresentar a proposta que vai levar à consulta pública para definir o orçamento da CDE, que é a Conta de Desenvolvimento Energético, que são os subsídios que todos pagamos aí no sistema elétrico para que o sistema possa funcionar da maneira como está programado no país. Também, na terça-feira, também tem a posse do novo diretor-geral da ANTAQ, o Eduardo Neri, que já assumiu, já está trabalhando, mas a posse oficial é nessa terça-feira, às 10 horas. E na quarta, a NTT faz reunião de diretoria para tratar de temas regulatórios importantes, entre eles a regulamentação da caducidade por inadimplência contratual, que são muitas as concessionárias que estão nessa situação, de rodovias principalmente, e uma proposta de audiência pública para regulamentar a reversibilidade de bens no caso das concessões ferroviárias. Então, essa é a agenda que a gente tem aí para a semana. Eu pergunto ao Felipe e ao Maurício se tem algo a acrescentar. Não, só com agradecimento aos nossos ouvintes, né, e passo a palavra para o Filipão. Também só agradecimento e até a próxima semana. Explico aqui, o Sebastião está com alguns problemas de conexão, então já fez aqui a sua despedida informalmente, e eu me despeço aqui pedindo para que você curta o nosso canal, compartilhe aí os nossos conteúdos e chamo você para a próxima edição do Infra em Pauta na segunda que vem. Obrigado, tenha uma boa semana.